Guten Morgen, Brasília! Estamos aqui de volta enquanto o país ainda existe, não sabemos até quando. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este é o Guten Morgen, para quem acabou de chegar neste momento, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. Corrija isso enquanto é tempo, e o tempo parece ser bastante curto nestes dias que seguem. Enquanto estamos gravando este podcast, este episódio de hoje, o país está acabando. Muito provavelmente, na hora que você estiver ouvindo, o país já vai ter acabado ou vai continuar acabando. E o país, ele acaba lenta ou rapidamente, mas ele sempre acaba. Ele está acabando de qualquer forma. Não importa para onde vamos, ele está acabando e acabando e acabando. Vocês viram as notícias nos últimos tempos e vocês pensaram, pô, vai ter Guten Morgen plantão da Globo agora, vai ser porque não importa pra onde você olha, tem uma notícia acontecendo, acontecem coisas. A gente tenta falar de assuntos elevados aqui, a gente tenta falar de Shakespeare, a gente tenta falar de Eneida, de Aristóteles, de coisas espirituais até, de tão grandiosas, e tudo o que acontece no país é que, de repente, em um minuto já aconteceu uma coisa nova, e aí acontece outra coisa nova, e outro escândalo, e depois um outro escândalo, e depois vai ter mais um escândalo. E é impossível acompanhar tudo, é simplesmente impossível, minha gente. O país realmente acabou. Nós esperamos que nosso podcast não acabe, mesmo depois do apocalipse final, da última revelação, das últimas trombetas do apocalipse tocarem em Brasília. Não garantimos nada, absolutamente nada enquanto isso. Antes de começarmos, por favor, queremos agradecer todos os nossos ouvintes que tanto nos encheram falando: cadê a porra do Guten Morgen dessa semana, senhor Flávio Morgenstern? Cadê o Guten Morgen? Esse podcast tá enrolado. Gente, nós tivemos certas turbulências, nós tivemos algumas mudanças que nós precisávamos fazer, e como vocês viram, a gente volta bem na hora que o furacão tá ao redor de nós, e tá sacudindo a gente não tá nem no olho do furacão, a gente tá sendo sacudido ainda pelo furacão, mas estamos aqui de volta, finally. Queremos agradecer a todo mundo que nos enviou comentários nesses dias todos, são muitos nomes para serem lembrados. Tivemos muitos ouvintes aí que nos cobraram nesses dias de palestras e eventos e todas essas coisas por aí. Não nos esquecemos de vocês, não tem a menor dúvida, né? Nosso ouvinte Samuel Freitas, por exemplo, ele citou o Censo e o Guten Morgen em um trabalho acadêmico. Olha só que coisa sensacional, né? A gente tá finalmente entrando na academia. Ouvinte Adriel, que foi numa palestra minha recente, muito obrigado pelo comparecimento, muito obrigado pela força, e a todos vocês que estão nos ouvindo até quando a gente não tá gravando nada, né? A internet permite essa mágica, a gente não grava nada e vocês continuam maravilhosamente nos ouvindo. Bom, e Brasília está acabando, né? Eu não sei mais o que vai acontecer, porque enquanto que eu falo isso, já tô vendo aqui, já surgiram 200 novas notícias desde quando eu comecei a gravar. Isso faz mais ou menos 5 minutos e não param, simplesmente não param. Tem muita coisa pra gente analisar a respeito de Brasília, e todo mundo vem ouvir o Guten Morgen falando: olha, a gente vai aprender alguma coisa hoje, vamos agora aproveitar que a gente tá no carro, que a gente tá tomando banho, que a gente está na academia, que a gente está matriculando a molecada na natação, e vamos aproveitar este momento que seria simplesmente de passar o tempo, de obrigação de ficar parado, sentindo o tempo fazer o efeito nas nossas rugas, e vamos aproveitar este tempo para aprender com Guten Morgen. Vocês não vão aprender nada hoje, nada, não tem o que aprender hoje. O Guten Morgen vai ser um programa triste, depressivo, macambúzio e apocalíptico, porque hoje não tem nada o que aprender. Muita gente sempre perguntou por que a gente estava falando tão pouco do Brasil no podcast, apesar da gente falar bastante no nosso site. A razão era simplesmente essa, eu sempre falei isso por aqui. Não tem muito o que aprender no Brasil, a gente não tem grandes teorias para a gente conseguir perceber o mundo olhando para o Brasil, não temos algo a entender sobre a vida, não temos
nada elevado para se dizer sobre o Brasil e hoje isso permanece. A única questão é que nós precisamos de toda forma neste momento falar do Brasil. Falar do Brasil e falar de Brasília. O que dá pra gente aprender sobre isso? Bom, a gente tem muita... Vamos mapear aqui todas, segmentar o que a gente pode analisar a respeito do que tá acontecendo com o governo Temer, com o desgoverno Temer. Talvez na hora que vocês estiverem ouvindo isso, o governo Temer já tenha acabado. Talvez o governo Temer acabe enquanto eu estiver gravando o programa. A coisa tá completamente indecisa. Mas vamos segmentar, então, pra gente conseguir pelo menos trilhar o caminho mais facilmente. A gente pode traçar o caminho político, o caminho eleitoral, o caminho intelectual, o caminho moral. Vamos analisar então com calma cada um dessas visões que a gente pode ter a respeito de Brasília. Politicamente falando, olha só, vamos ver o que gerou todo o bafafá. A delação do Wesley Batista, certo? Dono da JBS. Foi alçado o maior produtor de proteína do mundo em 10 anos, via BNDES. Você que é petista e fala assim, mas o PT tirou não sei quantos desempregados da miséria absoluta, eles estavam comendo casca de árvore e hoje eles estão viajando para Miami a cada 2 meses só de primeira classe. Tudo isso graças às conquistas sociais do governo Lula, ainda bem que tem Bolsa Família para o pobre poder fazer isso. Todo mundo que reclama do PT é rico e necessariamente tem horror a pobre no avião. O rico ia para Brasília a cada 2 meses e agora tá cheio de pobre no avião indo para Brasília a cada 2 meses com rico. É só por isso que as pessoas não gostam do PT. Necessariamente por isso. Não há nenhum outro motivo para essa coxinhada desgraçada, podre de rica que nunca sofreu na vida, não gostar do PT. Pelo menos é isso que o PT pensa, ou pelo menos é a desculpa que eles tentam dar quando o caldo entorna. Politicamente falando, então, tinha lá uma visão de que o PT sofreu um golpe, de que, na verdade, o golpe ele não tinha sido proposto pelo povo, né? O povo não teve nenhuma vontade do impeachment, não teve nenhuma, zero, o povo tava lá adorando o Lula, falando, olha, tem que ter mais mensalão, tem que ter mais petrolão, esse negócio aí de não ter distribuição de renda, de não ter muita... da corrupção ser só de Fiat Elba, isso aí não vale, tem que expropriar a burguesia de fato. A gente colocou o PT, a gente colocou o Lula lá no governo para expropriar a burguesia, para fazer distribuição de renda. Olha só como a coisa é bonita, né? Quando você fala assim, expropriar a burguesia, como você falava nos anos 80, era horrível. Quando você fala em distribuição de renda, aparece até ONU, aparece Rede Globo, aparece todo mundo falando, nossa, mas realmente, né? Estamos avançando na distribuição de renda. Simplesmente trocou a palavra para falar a mesma coisa. É basicamente corrupção oficial, ou seja, ao invés de você roubar dinheiro, você pega o dinheiro da mesma forma, mas fala, olha, agora a gente criou uma lei para pegar o dinheiro. Isso é distribuição de renda, você tira o dinheiro do trabalhador, coloca em um político, os políticos todos centralizados em Brasília, através de um plano central, eles vão decidir o que eles vão fazer com o nosso dinheiro. Todas as manobras econômicas do governo, todas sem nenhuma exceção, visam exatamente isso. É por isso que a taxa de juros no Brasil é alta, não que eu acho que taxa de juros devam ser uma coisa extremamente baixa, mas ela é artificialmente mantida justamente para que você tenha poder. É isso que se faz com câmbio, com swap cambial para cima e para baixo, é por isso que você tem uma dificuldade enorme em comprar dólar hoje, é por isso que os impostos aumentam, é por isso que a inflação aumenta. Expliquei isso quando a gente criou o senso em comum, né? Tava a inflação tão alta que eu tive que explicar. Inflação, gente, não é um dado da natureza, assim, as coisas não acontecem, começam a inflacionar, o preço das coisas não inflacionam sozinhos. Os preços das coisas inflacionam
tão somente quando o governo quer pegar o seu dinheiro e não consegue, ou seja, se ele tivesse que aumentar impostos, você reclamaria. Se ele quisesse criar uma nova lei, teria que passar pelo Congresso. Então o que ele faz? Ele fala assim, o Banco Central. Na época lá da Idade Média, as pessoas buscavam a pedra filosofal para transformar pedra em ouro, pedras em metais mais preciosos. Isso não funcionou. Com o Banco Central a gente consegue, é só você imprimir mais dinheiro. Você não precisa passar pelo Congresso, eu não preciso criar uma nova lei, eu não preciso ter desaprovação popular, eu simplesmente imprimo mais dinheiro. E aí, com mais dinheiro circulando, isso aí vai sendo diluído. O preço das coisas vai aumentando porque não teve produção, sendo que tem mais moeda circulando. Ninguém vai reclamar porque vai todo mundo achar que é um dado da natureza. Tipo, os preços aumentaram. Ninguém culpa um político por isso. Então, tudo que é feito economicamente neste país é para expropriar a burguesia, é para fazer distribuição de renda, é para concentrar o dinheiro nosso nas mãos de políticos. O PT, ele foi alçado ao governo exatamente para isso. Então, toda vez que, vamos dizer, o que se chama hoje de classe média, nunca é um termo tão definido, né? Eu já fui pobre, já fui classe média, eu nunca sei bem como é que funciona esse negócio aí. Ainda mais quem é autônomo, né? Tem meses que a gente não recebe nada, tem meses que a gente recebe por 3 meses. Como definir qual é a nossa classe? É impossível. Isso é uma discussão para assalariado. Nós que somos autônomos, a gente não faz a menor ideia do que vocês estão falando. A gente não sabe o que é direito trabalhista. A gente trabalha às vezes de domingo a domingo. A gente não faz a menor ideia do que vocês estão falando. Sério, isso aí não entra por um ouvido nosso, sai pelo 13º salário, meu filho. Você acha, pra eu ter 13º salário, eu tenho que ter 1 mês a mais de trabalho por ano. É isso. Então nós que somos autônomos, a gente vive à mercê do seu discurso. O seu discurso não nos convence. Qualquer empreendedor, inclusive qualquer chefe, qualquer patrão, é exatamente isso. Com toda a economia funcionando desta forma, quando essa chamada classe média, ou o que quer que seja, reclama do governo, falando assim, mas peraí, vocês estão virando corruptos, vocês estão pegando o nosso dinheiro e a gente tá ficando mais pobre, isso aí tá ficando ruim. O que o PT faz? Ele, inclusive os petistas, não só o PT, o partido, é a militância do PT, são os eleitores do PT, eles vão lá e falam assim, mas espera aí, a gente colocou o PT lá exatamente para isso, para distribuir renda, para concentrar toda a economia no Estado, nos políticos. Os políticos definem a economia, não os empreendedores, não o tiozinho do cachorro quente, não quem faz pastel na feira. Nenhuma dessas pessoas pode ser considerada politizada. Elas são pessoas do livre mercado que precisa ser controlado, portanto o dinheiro precisa sair do bolso delas para ir para os bolsos dos políticos. Vocês entendem, então, que politicamente estamos falando 2 línguas. Uma parte do país fala uma coisa, a outra parte do país fala outra, né? A gente já falou em vários episódios aqui para trás da diferença entre sentido e referência, ou seja, cada um tem o seu sentido ali interno e as suas referências fazem referências a pontos diversos da realidade. Então não adianta a gente explicar, falar assim, olha, eu não gosto do PT porque o PT é corrupto. O PT, ele tira dinheiro do trabalhador e dá para políticos. O petista vai falar, mas nós votamos no PT para ele tirar o dinheiro do trabalhador e dar o dinheiro para políticos. Todo o controle da economia com leis trabalhistas, com direitos, com sei lá mais o que, é exatamente isso. Todo o dinheiro, ele precisa não ter mais um dono único. Esse dinheiro, ele é necessariamente mediado. A ideia da esquerda moderna, não aquela esquerda mais socialista da velha guarda, mas desse socialismo europeu, diz que é chamado de social-democracia, dos sindicalistas, dos trabalhistas, é exatamente isso, como a gente sempre apresentou naquele velho e bom episódio sobre George Soros, ou seja, aumente os impostos, tudo precisa ser mediado pelo Estado. Cada nota que você tem na sua carteira, se o Estado não estiver de olho nela, se o Estado não tiver pelo menos algum controle sobre ela, o Estado não vai gostar, vai reclamar que você é um sonegador, vai reclamar que você é uma pessoa malvada. Bonzinho mesmo é necessariamente Dilma e Lula.
Vocês entendem, então? Quando a gente fala uma coisa, os petistas não entendem. Os petistas também, eles estão presos no mundo de eufemismo, ou seja, não falam mais em expropriação da burguesia, falam em distribuição de renda, não falam mais em socialismo, falam em direitos, mas eles mesmos, eles acabam se confundindo nessas referências, né? E quando a gente fala assim, olha, vocês estão seguindo a cartilha do socialismo, nem que seja do socialismo europeu, ou seja, não é mais o socialismo do Gulag, não se trata mais de revolução armada como é em Cuba. É um socialismo lento, é o socialismo Thomas Piketty, o Capital no século XXI, ou seja, quem tem renda ganha muito mais do que quem ganha dinheiro via trabalho, ou seja, se você é dono de uma fábrica, de uma fazenda, se você é dono de terra, você vai ganhar mais dinheiro do que quem trabalha em cima dessa terra. É a mesma ideia do Marx, só que agora com algumas roupagens moderninhas e sem revolução. Então o que a gente precisa fazer? Aumentar impostos, porque senão a renda se concentra. Olha como concentração de renda é uma coisa horrenda para eles, né? O que é exatamente o que o tiozinho do cachorro quente faz, o que a pessoa da feira ali faz. Quando então chega no estado que você tirou a Dilma, teve impeachment da Dilma ali por pedalada, por proximidade, por todas as coisas que a gente já viu, já comentou aqui bastante. Janaína Pascoal já veio aqui no nosso programa comentar a respeito dessas coisas. A gente tá reclamando de uma coisa, o petista ele vai entender outra coisa. Ele vai falar, mas espera aí, é exatamente isso que eu queria. Não é que eu queria que o dinheiro continuasse na mão do trabalhador livre. Não. A gente quer o dinheiro indo pra mão de político. E o que a gente tá mais reclamando do mesmo. Então vocês entendem que na questão jurídica ali, na questão política / jurídica, você tem uma certa cisão de pensamentos. Inclusive quando toda vez que aparece um jurista especialista para ser entrevistado na Folha, ele vai sempre falar a mesma coisa, na Folha, no Estado, no Globo, agora até na Veja, né? Vocês já viram como é que isso aí acontece. Ah, mas a política de distribuição de renda, mas as conquistas sociais do governo Lula, mas sei lá mais o que. Vocês conhecem todo esse vocabulário. O que ele significa é exatamente isso, ou seja, se você tá agora mediando o dinheiro, se você conseguiu colocar um novo significado para a definição de posse de propriedade, quando você tira a Dilma falando, mas espera aí, você tirou o dinheiro do trabalhador, o que esse especialista vai falar justamente isso? Vai falar, mas espera aí, a nossa ideia é criar novas leis, por isso você precisa ter uma bancada legislativa gigantesca, e qualquer pessoa que não seja daquela bancada vira bancada ruralista, bancada da bala, bancada do sei lá mais o que, bancada evangélica, ou seja, você estigmatiza todo mundo ali que é produtor de fato, ou seja, que são as pessoas que fazem, representam aqueles que fazem dinheiro, aqueles que fazem riqueza, aqueles que geram empregos, estigmatiza e fala assim, não, nós somos aqui a bancada dos políticos, a bancada das pessoas de coração duro, a bancada daqueles que querem concentrar o dinheiro. Na América, você tem um conceito que explicaria isso aí muito bem, muito bem. Vai estar na nova revista do Censo, que como a gente avisou no último episódio, deu uma atrasada por conta de todas as análises que nós precisávamos fazer. Ela tá bem melhor agora, mas deu uma atrasada gigantesca, como vocês viram. Agora a gente vai entrar tudo em ordem. É o conceito de Deep State. Os americanos chamam isso de Deep State, ou seja, PMDB, PSDB, PT, todos aqueles grandes partidos que têm grandes bancadas, PP, coloca qualquer partido aí. Você pode reparar, eles não têm uma ideologia clara. O único que tem uma ideologia clara, assim, definida, cuja militância consegue falar assim, esse cara me representa, é o PT. O Partido dos Trabalhadores. Nenhum outro partido no Brasil consegue ter uma clara ideologia, que você consiga discernir ali e falar assim, olha, este partido defende tal coisa com tal objetivo através de tal método. Nenhum. O único partido que existe no Brasil como partido, ou seja, como uma definição clara de partido, é o PT. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é o PT é o único partido do Brasil. Existe, na verdade, o PT e existe anti-PT. Mas tudo isso, simplesmente tudo que seja anti-PT, são filigranas. Ou seja, se é Tucano, se é PPS, se é PMDB, são filigranas. O grosso é falar, não somos petistas. Não somos petistas.
certo? É assim que as pessoas votam no Brasil. Mas de toda forma, todos esses partidos, eles são o Deep State, todos. O PT, PSDB, PMDB, PV, todos os partidos, o PSD do Kassab agora, todos, o DEM, todos eles são considerados o que a gente chama de Deep State. O que é Deep State? São aquelas pessoas que elas já estão no establishment, ou seja, elas já estão na vida pública, na vida política há muito tempo. Elas têm interesses, mais do que qualquer ideologia, elas têm um interesse de sobrevivência, um interesse próprio. Elas querem continuar sobrevivendo, elas querem continuar, não se pode falar em lucro porque elas não são empreendedoras, mas elas querem continuar ganhando dinheiro através da política. São as velhas raposas. Tem os coronéis, tem as oligarquias, tem os sindicalistas, eles já são parte do Deep State no Brasil há muito tempo, décadas e décadas e décadas, desde antes do PT existir, já existia sindicalista como força política motriz desse país, da economia desse país, de uma maneira gritante, brutal, gigantesca. Todos eles fazem parte do Deep State, ou seja, lá do Estado profundo. São aquelas pessoas que a gente sabe assim, ó, vai eleição, vem eleição, quem é que continua ali? Sempre as velhas raposas. Eu não sei quando vai ter eleição pro Senado de novo, mas eu sei que Renan Calheiros vai estar lá. Eu sei que, sei lá, Paulo Maluf vai estar lá. Eu sei que Eduardo Suplicy, por exemplo, era um cara super Deep State que acabou tomando uma naba, né? Mas eu saberia que Eduardo Suplicy estaria lá. Se ele não tá lá, pelo menos ele tá concorrendo. Em toda eleição. Nenhum político no executivo, no Poder Executivo Federal, portanto, ele é mais Deep State do que Lula. Lula tá em todas as eleições. É o único político que tá em todas as eleições. Se ele não tá em todas as eleições, ele está representado em todas as eleições. Teve até uma eleição em 2006 em que simplesmente você tinha Geraldo Alckmin, Lula e um monte de ex-lulistas. Era basicamente essa eleição. Era Heloísa Helena, Cristóvão Buarque, ou seja, todo mundo, o PT racha e vai criando seus sub-PTs. Depois vem Marina Silva, PV, Eduardo Jorge, simplesmente tudo é esse PT. Isso é o Deep State, ou seja, você tem no Brasil atual uma briga entre raposas do Deep State. Com isso, o que a gente pode entender a respeito dessa crise que está acontecendo? Os petistas, ou seja, uma parte desse Deep State, aquele único partido que é um partido. Aquele único partido que fala assim, a gente tem uma ideologia, a gente tem desejos, nós temos um método, nós temos um projeto de poder próprio. As pessoas que votam na gente, elas se sentem representadas. Elas falam, eu voto no Lula, eu voto na Dilma, eles fazem exatamente aquilo que eu quero. Eles têm os valores que eu tenho, eles têm os desejos que eu tenho. Isso só o PT consegue fazer, só, única e exclusivamente o PT consegue fazer isso. Nenhum outro partido consegue. Fernando Henrique nunca conseguiu, se fosse Geraldo Alckmin também não teria, Aécio, nada. Serra, as pessoas elas votam em PT ou anti-PT. Com isso a gente consegue entender basicamente a chave ali, a palavra-chave que está causando uma confusão. Se existe uma briga em todo o Deep State, ou seja, tá o PSDB brigando com o PMDB, que tá brigando com o PT, que tá brigando com o PV, que tá brigando com não sei mais quem, que tá o PSD no meio, e tá ali uma disputa por cargo, e tá... Isso aí é Deep State. Ou seja, não tem nada a ver com a minha vida. Não tem nada a ver com a sua vida. Você nunca parou pra se importar na sua vida, andando enquanto você tá fazendo compras no supermercado, andando com os filhos, fazendo um passeio pelo shopping. Você nunca parou pra pensar, será que o Ministério da Cultura, ele tá representando a minha ideologia? Não, isso aí nunca. Só o petista consegue fazer isso, sobretudo aquele petista que ele é mais do que petista, ele vive de político o tempo todo, ele consegue fazer isso. Porque ele já é um membro do Deep State. As pessoas normais, elas não têm comunicação com o Deep State. Elas simplesmente vão falar, ou eu voto no PT porque eu caí no canto da sereia deles, ele parece ter uma ideologia mais próxima da minha, ou eu voto anti-PT.
Significa que as pessoas que votam anti-PT votaram em Aécio Neves? Significa que elas são fãs de Aécio Neves? Significa que elas querem ter Aécio Neves como presidente? Elas concordam, elas gostam, elas idolatram Aécio Neves? Você acha que elas têm a mesma ideologia do Aécio Neves? Você acha que elas têm os valores em comum com Aécio Neves? Elas mal sabem quem Aécio Neves é. Aécio Neves é uma outra parte do Deep State. Então, quer dizer, pensa aqui, ó, eleitoralmente, você tem uma briga entre PT e não PT, certo? Só que tanto PT quanto não PT vai criando a tabelinha aí na sua cabeça, uma hierarquia, ó. Tanto PT quanto não PT são membros do Deep State. Fora da política, fora do eleitorado, a briga não é mais entre duas partes do establishment, não é mais entre PT e não PT. É entre PT e aqueles que não tem nada a ver com nada. É quem é PT e quem não faz parte do Deep State. É quem fala, olha, eu quero seguir a minha vida, eu quero ter a minha barraca de cachorro-quente, eu quero fazer o que eu tenho que fazer na minha vida, eu quero ler Shakespeare, eu quero ler Eneida, eu quero ouvir o Guten Morgen, mas eu não tenho nada a ver com o que vocês estão falando. Nada. Ó, esse negócio... mas você votou no Aécio Neves? Eu falei assim, meu filho, eu votei contra o PT. Eu não sou Deep State. Eu não tenho nada a ver com José Serra. Fernando Henrique Cardoso, você acha que... Tudo bem, eu considero que ele foi o menos pior de um monte de presidente que foi um lixo. Não quer dizer que eu tenha menor apreço por esse cidadão. Eu não sou Deep State. Eu estou fora. Então, quando a gente consegue colocar isso dessa forma, obviamente, petistas... Tô falando aqui petista no sentido assim, mais tipo, olha, o cara que ele tá meio por fora, aquele cara que ele tá lá estudando pra concurso, que nunca parou pra pensar nas grandes questões da vida, ele não é uma pessoa que, sabe, pega a Bíblia, vai estudar em hebraico pra entender direito, ele não é uma pessoa que pega as artes liberais ali da Idade Média, gramática, oratórica, retórica, lógica, e vai estudar aquilo ali, todos os princípios muito a fundo. É um cara normal, o cara da vida normal, que tem emprego, tem a sua família, dá um beijinho na esposa na hora que chega em casa, assiste o jogo do Corinthians. Este cara, ele às vezes ele cai no canto da sereia do PT. Ele fala assim, meu PT parece que ele fala ali de trabalhador. Então se ele fala de trabalhador, então eu gosto de trabalhar, eu acho que tem que trabalhar mesmo, eu acho que o trabalhador tem que ser defendido. Então eu vou votar nesses caras, né? Parece que eles são os melhores. Eles falam lá de LGBT e tal. Eu sou contra sair espancando gay na rua. Então eu tenho que votar no PT. Este cara, ou seja, uma pessoa à margem, na hora que eu coloco este diagrama, tudo bem que eu não fiz em diagrama, tô aqui falando, mas na hora que eu explico o que é Deep State e o que é diferença entre uma disputa interna de Deep State, ou seja, nós estamos fora, e as únicas pessoas aqui na vida real que elas têm uma ligação com Brasília são os petistas. Nenhum outro partido tem. Quem vota em nenhum outro partido tem. Ele consegue entender e fala assim, mas espera aí, então quer dizer que esses caras antipetistas, esses coxinhas, reacionários, conservadores, desgraçados, quer dizer, na verdade, que eles não são tão ruins assim, eles simplesmente não são petistas. Nós não somos petistas. Você acha que se não tivesse Aécio Neves ali, a gente não teria votado de toda forma no cara que seria contra o PT? Cara, a gente votaria no cara do Aerotrem. A gente votaria no Eduardo Jorge. A gente votaria... Na época das últimas eleições, eu falei pra todos os meus amigos, falando assim, não, mas olha só, entre Dilma Rousseff e Marina Silva, até eu voto na Dilma. Eu vou falar, não vota não vota. Vota na Marina. A Marina... ela é simplesmente uma chonga. Às vezes ela tem um pensamento pior até pessoalmente do que da Dilma, mas ela não tem um partido. Ela é sozinha. Ela é uma única cabeça. Já Dilma Rousseff é o deep do Deep State. Ela é o estado ultra profundo. Ela é o establishment por definição. Dilma Rousseff não era nem uma candidata a nada. Ela não aprendeu a falar até hoje, depois de 2 mandatos. Ela não sabe nem falar. Ela simplesmente estava lá porque ela era o establishment e falou assim, olha, a gente queria colocar
Na ordem de sucessão, José Dirceu como presidente, depois Palocci como presidente, talvez Celso Daniel, mas a gente acabou matando o cara, não deu. Então, quem que sobrou, já que tá todo mundo preso? Ah, põe essa tal de Dilma Rousseff, a gerentona, a mulher que fala grosso. Só por isso, porque ela é o Deep State por definição. Então você tem aqui uma disputa hoje entre Deep States, certo? Uma disputa interna ali no Deep State, falando, oposição, PT, PMDB, PSDB... Sendo que na vida de fora, na verdade, a gente tá falando, olha, eu não sei do que vocês estão falando. Eu sei que, ou eu sou petista, eu quero que vá todo mundo preso, exceto o PT, ou eu quero que vá todo mundo preso mesmo. Que aí são as pessoas normais, como eu, como você, ou talvez você não seja, mas você, se tiver um pouco de vergonha na cara, logo vai ser. Isso é politicamente. Eleitoralmente, o que acontece? Ó, vamos lembrar, essa semana tudo começa com áudio do Temer vazado. Áudio do Temer vazado e áudio do Aécio vazado. De repente começa aquela disputa de vazação de áudio. Tá todo mundo vazando áudio pra lá, áudio pra cá, áudio pra não sei mais onde. O que os petistas fazem? Primeira coisa é falar, olha, a gente precisa ter o impeachment do Temer. O Temer, ele na verdade, ele que comandou o impeachment sozinho, o povo não tinha nada a ver com impeachment, não queria impeachment, porque o povo ama a Dilma Rousseff, naturalmente, assim, a aprovação da Dilma Rousseff, assim, tava nas alturas, o povo amava essa mulher, tava doido para ter novos direitos trabalhistas, e a reforma do Temer, que na verdade a reforma trabalhista do Temer, que na verdade era da Dilma, na hora que ela virou do Temer, meu Deus do céu, onde já se viu a pior coisa do mundo, nem o direito a menos, não sei mais o que, mas era uma reforma da Dilma. E certamente quem colocou o Temer no poder foi quem votou anti-Temer. Foi quem votou no outro vice. Quem votou no desgraçado menor. Foi quem olhou e falou assim, olha, não tem ninguém aqui que me represente, não tem ninguém aqui que eu goste, só tem desgraçado. Pra mim, o menos pior de todos é este cocainômano desgraçado, é aquele vice-comunista, é esse bando de corrupto, filha de uma mãe, mas que pelo menos não é totalitário. Não dá dinheiro pra bolivariano. Pelo menos eles não fazem compras de obras pra tudo quanto é lá. É só isso que a gente pensou, só isso. Não adianta você agora apontar, mas o Aécio também é corrupto. Olha o áudio dessa semana, o Temer também é corrupto, você que colocou o Temer lá. Fala, em primeiro lugar, não fui eu, foi você. Você votou para presidente e vice. Ah, mas minha intenção era simplesmente a Dilma. Eu falei, mas sua intenção não importa. Pro TSE, o que importa é em quem você votou. O TSE não está preocupado com seus doces sentimentos. O TSE não está preocupado com simplesmente nada a não ser a carinha dos dois desgraçados que apareceram na urna antes de você lacrar o botão confirma. Então quando você reclama, fala assim, mas peraí, você votou no TSE, você votou no Aécio. Você votou no Aécio, peraí. Você votou com ideologia, você votou com um desejo, com uma idolatria pelos petistas. Nós não, a gente vota com nojinho. A gente vota tapando o nariz, a gente não gosta do Aécio. Você já viu um fã de Aécio Neves nas ruas? Nem eu, não existe. Já viu um fã de Serra? Um fã de Fernando Henrique? Não existe isso, gente. Não existe. Se existe, é tipo, sei lá, você vai passar a sua vida e conhecer meia dúzia. E olhe lá, e assim, é gente muito pouco informada. Não é gente com uma ideologia, é simplesmente gente assim tão desesperada pra ser antipetista que eles ficam fãs do cara do PSDB. Mas só por isso. Vocês viram, por exemplo, nessa semana passada, provavelmente quando vocês estiveram ouvindo, a Joana Maranhão, a nadadora, vocês lembram dessa nadadora aí que tava nas Olimpíadas e tal? Ela só é famosa porque ela fica estrelando na internet. Ela, como nadadora, é um fracasso, fica lá, tipo, entre os últimos lugares, mas ela fica falando, ai, o machismo, ai, empoderamento, ai, progressismo, agora se filiou pro PSOL, aí vai... Talvez tenha mais chance na política até enchendo o saco do que nadando, porque nadando ela é um fracasso. Ela foi encher o saco da Ana Paula do vôlei. Ana Paula, atacante da seleção, medalhista. Ana Paula, eu sei que você nos ouve quando você estiver no Brasil, já sabe, né? Guten Morgen te espera. Ela foi encher o saco da Ana Paula falando assim, ô Ana Paula, eu vi que você apagou os tweets que você tava lá defendendo a Aécio, viu? A Ana Paula falou assim,
primeiro lugar, né? Ninguém vota no Aécio, todo mundo vota contra o PT. É simplesmente isso. Fala assim, mas peraí, ó, o cara era do Deep State, tava lá, foi indicado do partido, conseguiu suas intenções de voto lá pra ser famosinho em Minas Gerais. Foi o cara que sobrou pro segundo turno. Se fosse o cara do Aerotrem, seria o cara do Aerotrem. Se fosse o cara, sei lá, só não pode ser a extrema esquerda comunista do PSOL. Tipo o Joana Maranhão da vida. Mas a gente sempre vai votar em quem é menos de esquerda. Só isso. Só isso. Só isso. Nada mais. Ninguém é fã de Aécio Neves, ninguém é fã de FHC. Não existe isso. Você nunca viu em lugar nenhum na sua vida. Ela foi lá criticar, falou assim, tá vendo? Você apagou os seus tweets defendendo o Aécio. Em primeiro lugar, a Ana Paula tem que falar assim, ó, não apaguei. Não apaguei, tá tudo aqui. Sem contar, se eu sou uma pessoa de fora do Deep State, ao contrário de Joana Maranhão, que por sinal sua nadadora famosa, inclusive, por causa das políticas de Deep State, tem que ela falar assim, olha, eu voto em quem é menos de esquerda, e na hora que o cara é flagrado, eu quero que os caras sejam punidos. E aí, você, ô Joana Maranhão, por que você não... Você tem coragem de fazer o mesmo? Ela soltou a melhor frase, né? Vença alguma coisa na vida e diga pra gente. Putz, mas a Joana estrelou de novo. Foi lá, falou... Ai, olha só, né? Querer comparar, dizer o currículo agora, coisa super progressista, né? Ela ainda usa progressista como uma medida, né? Tipo, de todas as coisas. Ou seja, se algo veio em 2017 ao invés de vir em 1981, a coisa de 2017 é certamente melhor, né? Tipo Caça-Fantasmas, por exemplo. É certamente melhor, né? Todo remake é melhor do que o filme original. É nisso que progressista acredita. E a resposta da Ana Paula, que aí foi pra arrasar de vez, né? Já tinha dado... Joana levantou, né? A Ana Paula já foi lá dar uma cortada desgraçada, a Joana resolveu levantar de novo. Falou assim, agora você vai tomar uma bolada na cara de uma vez, que ia falar assim, Joana, não chora, eu sei que você sabe nadar, você não vai se afogar nas suas próprias lágrimas. Veja o que foi essa disputa. É uma pessoa do Deep State que, assim, é representada pelo Deep State, que ela vota com gosto. Ela fala assim, este político me representa. Eu sou a mesma coisa que esse político. Se esse político rouba, eu me sinto mais rica sem ganhar um centavo. Se esse político, ele passa a não gostar de jujubas, eu começo a jogar jujubas no lixo imediatamente. Porque é uma pessoa representada. É uma pessoa que acredita de fato naquele político, ela se mimetiza, um político, um líder pra ela, é uma liderança. Só que ela não faz a menor noção de que nós somos pessoas de fora disso. Ela acha que nós somos fãs. Ela acha que nós somos o Temer. Ela acha que nós votamos até no Temer. Ela acha que tudo do Temer é nosso, que o Temer é o nosso líder agora. Ela acha que xingando Aécio e Temer ela vai atingir a gente. Então vocês percebam que, politicamente falando, a coisa tá muito confusa. E pouca gente tá sabendo explicar isso. Com o conceito de Deep State, é a coisa mais normal do mundo. Você vai pegar qualquer grande discussão americana, isso aí pode até pegar nas publicações que a gente mais critica aqui no Guten Morgen, no Senso Comum. Pode pegar no New York Times, Washington Post, o que você quiser. Eles vão lá falar assim, ó, esse cara é do Deep State ou não é? Tipo, Trump, por exemplo, ele é um cara do Deep State? Não, ele não é, ele nunca foi político. Ele é um empresário. Empresário bem malucão, que fala o que dá na telha. E as pessoas na América estão tão cansadas do Deep State, falando assim, olha, sempre os democratas estão mentindo, sempre os republicanos estão sendo incompetentes. O que a gente vai chamar? Um cara que ele é um bilionário, fez a sua fortuna por si, e que ele fala o que ele pensa. Ganhou de lavada. Ganhou com uma lavada histórica como nunca se teve na vida. Quem acha que ele não ganhou de lavada, porque, eu voto popular, leia lá no Senso em Comum, nosso artigo América não é uma democracia. Dos artigos com um dos nomes mais pega pra capar de todos, aquele nome que você não consegue pronunciar sem soltar faísca, que assusta todo mundo, que só são os assustadinhos com títulos, que eles não leem os artigos e ficam só assustados com o título. A América não é uma democracia, você vai entender tudo ali a respeito do sistema americano que você nunca entendeu, porque você nunca estudou, né? Bom, enfim. Então a gente tá tendo um conflito deste porte no país. Dentro desse Deep State, a briga que tá rolando ali agora é uma briga de delações. Uma briga de delações e vazamentos. Para isso, vocês vejam o livro do Fábio Molina, O Brasil na Fita, pra vocês entenderem uma outra dicotomia que a gente precisava ter em mente.
É o seguinte, o que é a BIM? Quem mais faz esses vazamentos, essas gravações, quem é que vai lá grampear político, depois vazar pra imprensa, é a BIM, a Agência Brasileira de Inteligência. O que a BIM fez de interessante, então, nos últimos 15 anos, em matéria de notícia, em matéria de produzir inteligência aqui no sentido militar, né? Ou seja, de dados que podem afetar alguém? Bom, nos últimos 15 séculos, talvez. Basicamente o que ela fez foi trocar o seu símbolo por um cracajá, para ser mais representativo do Brasil. É isso. Só que tem um detalhe, olha só. A BIM é o equivalente à nossa CIA, a nossa CIA. O que é a CIA na América, que é a BIM um pouco aqui? Ela é a agência de espionagem do governo. Isso significa de quem está no governo, ou seja, de novo, do establishment. Ela acaba sendo razoavelmente deep state nesse aspecto, ou seja... Por exemplo, por que o Trump tá lá tendo todo esse problema com o Comey, o diretor do FBI, não sei mais o que. No caso ali é com o FBI, mas ele também tá tendo problema com a CIA. O que acontece? CIA, ela é sempre pró-governo. Só que imagina, na hora que você troca de governo, você tava espionando, por exemplo, pro Obama. O Obama mandando espionar imposto de renda, aquelas coisas do NSA que aconteceram. Ele tá espionando ali a favor do Obama. Tá espionando os inimigos do Obama. Na hora que troca, você reparou que você vai ter 1 ano ali, 2 anos de enfrentamento, de problema? Porque necessariamente aquele cara que era seu inimigo agora virou seu amigo e vice-versa. Então você tem um pequeno problema ali com a CIA, que ela, mais ou menos a cada 8 anos, você pode colocar essa média... ela entra em crise. Sempre. Necessariamente. Por isso que tem Snowden, por isso que tem Julian Assange. Tudo gente que trabalhou pra CIA geralmente em período ali de mudança de regime. Exatamente isso que aconteceu. Ou seja, eles começam a espionar eles próprios, eles começam a brigar entre si. E quem faz o contraponto, lá todas as polícias são completamente separadas. Elas se odeiam mortalmente. Quem faz o contraponto é o FBI. O FBI, ele é o mais, vamos dizer... defensor da lei, sem defender necessariamente este governo ou aquele. FBI e CIA se odeiam e vivem se espionando e vivem se sabotando e vivem se ferrando. É por isso que funciona. Porque a América ela é inteira baseada em equilíbrio, em checks and balances, em você ter sempre um poder e depois ter um contrapoder, um contrapeso ali para aquilo ali não virar uma tirania absoluta. Veja em filme americano. Tudo bem que filme americano ele não trata da normalidade da vida, ele trata justamente da exceção, ou seja, na hora que aparece um alienígena lá em Nova York e tudo mais. Mas o que acontece? A coisa fica tão grandiosa que eles vão lá e falam assim, gente, a gente vai ter que chamar o FBI. Meu Deus, ferrou. Os federais estão chegando, os US Marshals estão chegando aqui. Primeira coisa que acontece na hora que os feds chegam é brigar com a polícia local. Você já viu isso em quantos filmes você já viu isso? Toda hora mesmo, o cara briga com a polícia local. Ah, isso aqui é a minha jurisprudência. Não, isso aqui é a minha jurisprudência. Esse prédio é federal. Não, mas a rua aqui é um espaço público que é da minha cidade. Sempre, porque lá eles têm uma noção de fronteira muito clara, ou seja, você pisa até aqui, daqui pra cá você não pode mais pisar, inclusive, sobretudo se você é o governo, exatamente o contrário daqui. Então as polícias funcionam justamente porque elas disputam poder entre si. Volta aqui pra BIM então, a BIM não deveria ser a nossa CIA? Ela não tem que espionar a favor do governo? Em primeiro lugar, nossa mudança de governo, a última foi bem brusca, de Dilma pra Temer. Temer já estava brigado com a Dilma Mocara. Quem votou no Temer foram os eleitores da Dilma, só que como você pode ver hoje, os dois não se bicavam muito bem. Pra piorar ainda um pouquinho, aqui a gente não tem essa divisão de forças. A gente deveria ter. Formalmente, óbvio, o pessoal do direito não precisa se esfrangalhar, não. Formalmente, é óbvio que a gente tem. Na prática do cotidiano, a gente não tem essa divisão tão clara. A briga ali é mais interna. Então o que está acontecendo neste momento é um araponga brigando com o outro araponga, um vazando, espionando até o próprio outro araponga e não sei mais quem. E agora a gente já viu, teve gente do poder judiciário envolvido, certo? Teve agora procurador preso, quer dizer, a própria polícia e também o Ministério Público, né, que deveria fazer a função ali, tanto do... É mais um departamento de justiça americano, né, mas tem lá sua espécie de Ministério Público também, quanto o que é o FBI nosso, né, nossa Polícia Federal, eles estão, de fato, ali agora tendo que caçar até internamente, falando assim, ó, esse procurador aqui fez bobagem, aquele cara ali fez outra bobagem.
esse cara do judiciário aqui parece que tá enrolando, e obviamente a mídia também. E mídia aqui não se trata mais só, como a gente tá vendo nessa semana, inclusive enquanto a gente tá gravando. Eu tô falando de notícia aqui que não aconteceu há 1 hora, gente. Tá saindo delação, mostrando que até gente da mídia, gente graúda, tava lá comprando silêncio, falando, ó, eu não vou falar se eu receber uma mesada de 18 mil reais. Aí eu não falo dos seus podres, só que eu quero uma mesada de 18 mil reais. Bom, nós aqui do Senso em Comum, a gente pede uma mesada pra vocês, às vezes de $1, de 10 reais que seja. Olha, gente, qualquer coisa aí, tão parecendo aquele cara que ele passava por baixo da catraca, sabe, nos anos 90, e começava a vender bala e falava assim, olha, quem puder comprar, agradeço, quem não puder comprar, a gente agradece também. A gente é exatamente isso. Enquanto isso, o jornalista tá aqui pedindo 18 mil reais pra não contar podre de gente graúda. Provavelmente por que o jornalista faz isso? Por causa do dinheiro, óbvio, eu sei que é por causa do dinheiro, mas pensa mais um pouquinho, por que ele faz isso com um deputado específico? Provavelmente é um deputado que ele gosta, entendeu? Olha só a complicação. É um deputado ali do Deep State que ele fala assim, cara, mas eu ideologicamente eu voto em você, eu não quero te ferrar. Então eu vou fazer o seguinte, já que quando você rouba eu me sinto também representado, então tipo, libera aí um pra mim também. Olha só em que nível que tá a nossa democracia. Eu não sou um grande fã da democracia, vocês vão ver nesse texto, a América não é uma democracia, só que o Brasil, ele é uma democracia consolidadíssima, uma hiperdemocracia. Olha o nível em que a gente tá. Olha só a complicação. Então agora vamos pro... Isso acho que já deixou bem claro como é que tá o nível político, também nosso nível moral e nosso nível de referência. Fala, mas peraí, a gente tá falando realmente da mesma coisa, tá acontecendo aí tudo em ordem, é isso mesmo que tá acontecendo no Brasil? Não, na verdade não é. A discussão eleitoral, política, a discussão ali de Facebook e tal, ela tá completamente confusa por conta disso. Por conta de ter gente que, sabe, se recebe ordens de cima, que pensa hierarquicamente, que pensa de uma forma política mesmo, política partidária, e ela acha que, portanto, assim, se eu voto na Dilma, porque a Dilma me representa, significa que quem vota em Aécio é porque Aécio representa o cara. Você fala, não, filho, é o contrário. É por isso que a gente vai pra rua com camiseta do Brasil, que aí você vai lá e reclama também, mas a CBF é corrupta. Eu falo, mas dane-se, meu filho. Isso aqui é um símbolo só pra dizer, eu não tenho partido. Se for pra ser contra o PT, a gente precisar, o cara que chegar no segundo turno for o cara do PAN, existe Partido dos Aposentados da Nação? Não sei, existe? Você lembra, né? Ninguém sabe se existe. Janjão aqui, meu técnico de som, tá falando que ele também não sabe, mas enfim, se fosse o cara do PAN, não, melhor, Emael, o que você acha? Emael, beleza, chegamos a um acordo. Emael, se fosse o Emael, que não me representa, eu votaria no cara contra o PT, caceta. Mas, tipo, é difícil entender isso. Se eu sou mongoloide e eu entender disso, você, que é um gênio, você certamente vai entender isso. Só que alguém precisa te dizer. Alguém precisa ir lá, chegar, esfregar na tua cara e falar, então, a realidade é outra. Então, esse é o nosso nível moral, esse é o nosso nível político, esse é o nosso nível de referência. Agora, o último detalhe, nível eleitoral. E agora, vamos ter eleições diretas, indiretas, vamos ter golpe, vamos ter Randolfo Rodrigues dizendo que a Carmen Lúcia chamou as Forças Armadas para fechar o Congresso. Randolfo Rodrigues disse que o áudio dele é falso. Olha só, você ouviu o áudio do Randolfo Rodrigues, ele acabou de dizer que é falso, porque ele falou assim, aquele cara, ele não tem meu tom de voz, sabe? Ele não fala igual eu. Bom, enfim, não sei, eu achei bem parecido, enfim, ninguém sabe o que vai acontecer. Talvez já tenha acontecido na hora que você estiver ouvindo, e talvez o país já tenha acabado de vez na hora que você estiver ouvindo isso aqui. Bom, vamos lá, eleitoralmente. Eleições diretas, qual que é o grande risco? Me perguntaram muito isso nesses dias. Por que eleições diretas são um risco? Bom, na verdade é muito simples, são 2 riscos. Em primeiro lugar, você não sabe quem vai ganhar. Segundo lugar, isso não tá na Constituição. Eu não sou nem um pouco fã da Constituição de 88. Eu acho que a nossa Constituição é uma das constituições mais retardadas que eu já li na minha vida. Tudo bem, eu só li acho que 3 ou 4, mas enfim. Li assim muito de orelha também, né? Ninguém assim fala assim, nossa, vou ler um bom livro hoje de noite, vou ler a Constituição da Áustria. Não, isso aí não acontece, a gente só faz isso por causa do Kelsen. Mas do que a gente conhece da Constituição,
ela é péssima, eu acho ela ridícula, eu acho que esse legalismo, assim, é uma coisa simplesmente nociva ao país, ainda bem que a Janaína Pascoal não vai estar ouvindo a gente agora. Mas, vamos lá. O TSE, as nossas urnas, descontando o Smart Ticket, né? Eu tô falando assim, o nosso sistema eleitoral inteiro, até antes das urnas, a estrutura político-eleitoral do país, ela inteira baseada nessas leis que estão aí, tanto na Constituição, quanto no Código Eleitoral, não sei mais o quê. Se a gente vai reclamar da Dilma, certo? Por causa por exemplo, caçar a chapa da Dilma/Temer no TSE. A gente tá seguindo a lei. Se a gente, na hora que tem um grande problema no país, fala assim, nossa, mas isso aqui causou uma convulsão tão geral que a gente vai precisar mudar a lei, eu vou ter que te falar um pequeno detalhe. O impeachment por si, ele já é uma convulsão geral desgraçada. A simples ideia de você ter um presidente corrupto já é por si uma convulsão geral que já tá prevista na lei, entendeu? Então, nesse caso... E é uma lei que ela não tem nada assim de extemporâneo. A Constituição americana é assim, na Europa inteira funciona assim, no mundo livre inteiro. Você pode empichar alguém. É uma coisa simples, é uma coisa normal. Por que você vai fazer uma PEC agora só pra falar assim, não, mas eu não quero eleição indireta, eu quero eleição direta? Primeiro problema, isso aí já estava previsto na Constituição, não tem problema nenhum, você consegue resolver tudo com outro impeachment. Ou no caso do Temer, na verdade você nem precisa do impeachment, né? Você pode afastá-lo, você pode agora não precisar de um processo de impeachment, né? Já que logo vai encher a Janaína de novo lá como pedidora oficial de impeachment da nação. Segundo lugar, se toda vez que tem uma coisa dessa você vai causar uma nova... vai inventar uma nova PEC, ou seja... segunda vez, certo? Desde 88 que você tem um impeachment. Agora você vai ter a terceira vez que você tem um impeachment. Vocês que não são monarquistas, vocês são muito mongos, né? Vocês acham que isso aí funciona, vocês acham que isso aí é um bom sistema. Nós que somos obscurantistas e retardados, né? Mas, enfim, vocês estão errados. Lembre-se, esse podcast, nós estamos certos, vocês estão errados. Então vocês que não são monarquistas, certo? Vocês não concordam com o melhor sistema do mundo, vocês já têm 3 impeachments aí nas suas costas. E aí vocês vão lá falar assim, mas peraí, é um momento de convulsão, de grande revolta, o país tá numa crise desgraçada, então a gente vai precisar causar uma nova lei, criar uma nova lei. Bom, se isso aí é desse jeito, então tudo, simplesmente tudo que aconteceu nesse país desde junho de 2013, na verdade talvez desde o mensalão, é algo de grande importância que você vai precisar criar uma nova lei assim que acontece. Isso aí é o que a gente chama de ultrademocracia, ou seja, o poder da maioria bruto, um poder sem checks and balances. Lembra do que eu falei da polícia americana, lembra do que eu falei daquele sistema de noção de fronteira, do tipo, meu poder ele vai até aqui, daqui ele não passa. Se você acha que cada vez que tem um problema, que tem alguém que você não goste, você vai criar uma nova lei para aquilo, não significa que você está criando uma lei eterna para sempre funcionar, ou seja, que você está realmente fundando um modelo de sociedade saudável. Você está simplesmente dizendo, olha só, agora tem tal pessoa no poder, eu gosto dela, então eu quero dar mais poder para ela. Agora tem alguém que eu não gosto do poder, então a gente tem que tirar aquele poder que eu tinha dado para a pessoa anterior, etc, etc. Então, já viu que isso aí é uma ideia ultramonga, mais do que monga. Bom, indiretamente falando, agora, em eleições indiretas, falando agora, o que vai acontecer? Quais são os nossos prognósticos aqui? A gente não tem prognóstico. A gente consegue agora fazer chute, porque assim, prognóstico que a gente fez, a gente acertou vários prognósticos lá atrás, a gente sempre gosta de refrisar isso e nos esfregar um pouco por conta disso. Acertamos a eleição do Trump quando a mídia inteira, no mundo inteiro, errou. Falamos do crescimento, de onde que a Le Pen cresceria, eu até mesmo falei que provavelmente não daria tempo, apesar desse crescimento dela. Falamos sobre o Brexit, sobre o referendo das Farc com uma precisão muito maior do que a mídia. Acertamos várias eleições enquanto a mídia estava errando. Mas em compensação, por que a gente não faz por que a gente não consegue fazer um prognóstico agora? Porque simplesmente você não tem. Uma coisa, você fala assim, olha, são estes os players aqui no game, sabe? São essas pessoas que estão em disputa. O jogo vai ser com essas regras, o jogo vai ser com estes jogadores. Aqui a gente não tem nenhum.
Aqui a gente não consegue nem ver, analisar se vai ter alguma eleição, caso o Temer renuncie, caso o Temer seja afastado. A gente não consegue entender nada, mas note bem, o que vai acontecer agora? Este o mind frame que você precisa para entender o que vai acontecer lá pra frente. Você vai ter um mandato tampão. Na verdade, o Temer já tem um mandato tampão, a gente está analisando quem é que vai ter um mandato tampão no lugar do Temer, caso se convoque eleições indiretas, como prevê a Constituição. Neste caso, vamos de novo ali, volta pro Deep State. Agora vai ser a eleição puro Deep State. Agora é só Deep State, não tem ninguém de fora do Deep State, ninguém nunca vai por essa ninguém vai nos culpar, porque é simplesmente o Deep State votando Deep State. Você tem de um lado um candidato de esquerda, de um lado um candidato que vai ser menos de esquerda, apesar de provavelmente ser também um grande candidato de esquerda. Como funciona? Um mandato tampão, ele geralmente vai ser ocupado por alguém que não vai influenciar as eleições de 2018. Ou seja, todos os grandes políticos ali, as velhas raposas, ou mesmo os políticos de fora, como o Bolsonaro, que sempre perguntam aqui, Bolsonaro, ele não é do Deep State, certo? Ele é o candidato que está sempre criticado ali, ele é o candidato de fora, ele é o candidato que as suas posições são completamente contra o Deep State, né? Só vocês lembrarem daquele jornalista lá que se masturba lá falando de Estado Democrático de Direito, vocês vão lembrar que para ele as instituições democráticas estão funcionando porque justamente está mantendo o Deep State mandando, sabe? Ele falou assim, na hora que começa a aparecer alguém de fora do Deep State, aí ele começa a ficar em desespero. Aí ele fala, não, as instituições não estão mais funcionando, a gente precisa voltar para o Estado Democrático de Direito, etc. Só que nessa eleição, então, a gente vai ter a eleição do Deep State, o Deep State votando no Deep State. Vai ter um candidato mais à esquerda, um candidato provavelmente de esquerda, mas menos à esquerda. Sem influenciar 2018. Bolsonaro já tá mapeado pra 2018, entendeu? E também tem um monte de regra ali, tipo, você precisa estar meio afastado, não sei quanto tempo, etc. Então, aqueles players de fato, ou seja, Ciro Gomes, Marina Silva, vamos colocar o Lula aqui com os parentes, e Marina Silva também. Eles, teoricamente, eles teriam que estar de fora, ou seja, você vai votar em caras que eles são, que eles não ganhariam naturalmente. Certo? Eles só ganhariam eleições indiretas e não nas diretas. Significa que assim, não vai ter uma eleição entre os candidatos que eles ganhariam no voto popular. Vão ter a eleição só do Deep State, só dos grandes representantes ali. Então você poderia pensar, por exemplo, quem que o PSDB ele sugeriria? Pelo que a boataria tá rolando, de novo, eu tô falando assim, a cada 2 minutos no máximo tem uma notícia nova chocante brasileira. O que eu acabei de ver, parece que Tasso Gereissati já é o nome do PSDB pra isso. Provavelmente na hora que eu terminar o programa, o Tasso Gereissati já não vai ser mais, ou enfim, não se sabe. Mas ignora o Gereissati por enquanto como nome oficial. Pensa assim, tipo, se você é o PSDB, quem é que você colocaria? Justamente um cara que ele não ganharia normalmente. Aécio Neves, por exemplo, esqueça o escândalo agora, ele poderia ser um nome. Porque Aécio Neves, ele não ganharia naturalmente em 2018. Ele precisaria ter uma forcinha ali de ter o compadrio das suas raposas para ele ganhar. Então você pensa em nomes como Aécio Neves, Tasso Gereissati, José Serra, por exemplo. José Serra, ele concorreu e só perdeu. Então, qual a chance dele ser presidente algum dia na vida dele? Pelas eleições no mandato tampão. Vai ser presidente por um ano só? Bom, vai morrer feliz, falar assim, olha, eu fui presidente aí por um ano, eleições indiretas, tudo dentro da lei, beleza, é isso. Muito provavelmente vai ser o Tasso. Mas você ignora aqueles nomes realmente cogitados para 2018. Por exemplo, Alckmin e Dória estão fora. Eles não concorrem por esse modelo. Agora, do lado da esquerda, por que eu coloco Marina e Lula entre aspas? Porque ambos sabem que provavelmente eles são cartas fora do baralho para 2018. Lula tem o adicional da prisão, ou seja, você não sabe se Lula vai simplesmente poder concorrer, porque ele pode tanto virar um réu de fato em mais um dos processos que pode aparecer contra ele, ou se ele vai estar preso. Por isso que você tem que ignorar quando as pesquisas datafolham por aí. Elas ficam datafolhando loucamente, simplesmente porque elas ignoram o cenário mais provável, ou seja, Lula como carta fora do baralho. Só que o Lula, ele ainda, apesar de estar num certo limbo jurídico, ele ainda pode concorrer. Quer dizer,
Neste momento atual, imagina, por exemplo, que muito provavelmente quem vai aparecer para substituir Temer seria um Lula da vida. Marina Silva, idem, ela vai tentar concorrer ali internamente, porque ela também tem um pingo de noção do ridículo de falar assim, olha, sempre me falam que eu sou a favorita, sempre eu vou estar em primeira, mas eu vou ganhar de qualquer um pelo Datafolha. Na vida real, aqui, nós dois, aqui fora do Deep State, não é bem assim. Não funciona, ela sabe muito bem que ela precisa ter uma certa forcinha. Isso aí também seria uma coisa boa pra Marina, porque ela poderia se reeleger em 2018, e vamos supor que ela faça, na cabeça dela, ela acredita nisso, que ela vai fazer um super governo de um ano. Quem tá no governo sempre tem vantagem, é só você lembrar de Lula e Dilma, tem vantagem eleitoral para se reeleger. Então, você tá vendo que as fichas ali de vazamento, esses vazamentos que eles vêm em camadas, tipo, em vez de falar assim, olha, delação, o cara falou tal, você diz que ele falou o começo da frase num dia, na quarta-feira você fala o meio da frase, na sexta-feira você fala o final. Isso aí é tudo um jogo de ameaças, entendeu? É um jogo de disputa de falar assim, olha, se você me caguetar, vai ter caguetagem aqui de outro delator, e assim vai. E um fica comprando o silêncio do outro, um arapongando o outro, e vai ter gente lá na BIM que, como ela não funciona daquele jeito americano que eu falei, cada raposa política vai pegar o seu araponga da BIM e falar assim, olha, você vai ter que grampear aquele cara. Aí sai um grampo contra Dilma, daqui a pouco sai um grampo contra Temer, assim que sai um grampo contra Temer tem outro contra Dilma, depois assim que também sai um novo da Dilma vai ter outro contra Temer, e Aécio no meio, etc, etc. Então, bom, gente, tudo o que tá acontecendo agora é um jogo que fala assim, olha, 2018 talvez nem exista. Agora, antes de você falar fora Bolsonaro, você já vai ter que pensar assim em fora Temer e fora Maia, e já pensando no Senado e no que mais vai acontecer. Eleitoralmente, então, a gente tá muito lascado. Nossas apostas, então, pelo atual cenário, é que ninguém dentro desse Deep State ligado à esquerda vai conseguir se ligar a um novo nome, ou seja, o de Lula. Ninguém vai conseguir votar em Lula numa eleição indireta, porque agora você não tem mais aquele voto escondido. Ou seja, se a esquerda inteira votar em Lula, na verdade o PT vota com toda facilidade, parte do PMDB vota com toda facilidade, Rede vota com toda facilidade no Lula. Agora, a esquerda inteira vota? Você acha que aquele blocão do PMDB inteiro vai votar no Lula? Tem gente que não quer se queimar. É só você ver o que aconteceu no impeachment na Câmara e no Senado, você vai entender que o Brasil não quer se queimar. O político brasileiro, ele sabe que você ser associado a Lula e Dilma hoje, a não ser que você já seja um petista ou apaniguados, é um fracasso. Então, num caso de Temer não conseguir segurar as pontas, é este o cenário para os próximos tempos. E por último, a gente já escreveu lá no censo, vamos lembrar, esses áudios que vazaram, repara tem duas coisas estranhas que aconteceram nessa semana que eu acho que ninguém prestou atenção. Em primeiro lugar, supostamente, ao que tudo indica, né? Eu vou colocar só aquele suposto que é igual o suspeito de manchete de jornal policial, né? O suspeito, que se suspeita, é que tenham comprado o silêncio do Eduardo Cunha. Isso significa que a parte de trás do Cunha tá que não passa nem pensamento. Porque na hora que vazam isso, significa que o Cunha pode falar. Se o Cunha pode falar, lembre-se, né? Dead men tell no tales. Bom, enfim. Eu estaria ali que, olha, é difícil, né? Bom, enfim. Mas o que o Cunha tem pra dizer? Essa foi uma pergunta. Todo mundo falou de comprar o silêncio do Cunha, comprar o silêncio do Cunha, comprar o silêncio do Cunha, mas ninguém se perguntou, nem esquerda, mas achei estranho. Não teve um gênio político tipo Lindbergh Faria, sabe? Aquele cara inteligente, assim, aquele cara que, sabe, a inteligência transborda, sai, sabe, pela orelha até. Não teve ninguém ali pra falar, olha, o que o Cunha tem pra dizer que vocês estão querendo comprar o silêncio dele? Essa já foi a primeira coisa estranha. Segundo lugar, por que essas delações estão vindo tanto em camadas assim? Tem um judiciário aí no meio, certo? Tem essa disputa de delações que eu acabei de falar, ok? Mas nem isso consegue explicar porque tantas camadas.
Vocês estão reparando que muito provavelmente está tendo uma interferência, tanto de políticos, quanto de mídia, quanto de poder judiciário ali no meio, para tudo ser realmente ameaça. Ou seja, você não tem mais nenhuma clareza, você não tem mais nada ali que seja uma informação que ela não dependa de contexto. Cada frase solta que gera uma notícia dessas, por isso que tá tendo notícia a cada 2 minutos, ela fica dependendo do contexto pra vir depois. Ela fala assim, isso aqui é uma frase solta, isso aqui é tipo um tiro sozinho. A guerra vem depois, a guerra vem depois, a guerra vem depois. E a gente não sabe ainda quem são os grandes nomes nessa guerra. Muito provavelmente, então, o cenário para os próximos, vamos dizer, anos, talvez, vamos dizer, para a próxima década, é que simplesmente até as forças partidárias em jogo, não fala os partidos inteiros, mas as forças partidárias em jogo, elas vão ter que se fragmentar como o PT se fragmentou. Quer dizer, existe PSOL, existe PV, existe Rede, existe todos aqueles partidos para onde os petistas fogem. Que muito provavelmente vai acontecer que com essas delações explodindo, imagina que acontece, sai uma delação agora, uma bomba, como prometida para hoje, a respeito de Serra, a respeito de Renan, a respeito de não sei mais quem. Significa que provavelmente em 10 anos, as grandes forças que estão em partidos como PSDB, PMDB, elas vão ter que fazer a mesma coisa que o Kassab fez, ou seja, ficar criando novos e novos e novos partidos, até esse Deep State ficar irreconhecível. Até a esquerda, que adora acusar todo mundo, tipo Joana Maranhão-Mente, ela vai ter uma dificuldade em falar assim, mas peraí, quem que é quem? Porque agora é tanto nome, assim, virou quase uma individualidade, certo? O reagrupamento das forças é o grande tema para os próximos 10 anos em Brasília. É isso que o apocalipse que apareceu nessa semana nos leva a criar. Bom, eu falei, vocês não iriam aprender nada essa semana, é simplesmente uma análise de caso, a gente não tem nada assim grande, elevado, bonito, inteligente para se falar, porque o nosso Brasil, ele proíbe que você leia Shakespeare. A gente tava querendo falar aqui de Hamlet, a gente tava querendo falar de Macbeth, a gente tava querendo falar da tempestade e a gente tem que falar dessa outra tempestade que acontece em Brasília. Um monte de gente chata, retardada, que não sabe nem... Sabe, eles só sabem falar de política, não tem nada de interessante pra dizer, porque toda hora tem notícia. Se a gente parar agora pra falar assim, não, eu vou ler agora contos da mitologia nórdica, a gente vai se sentir um alienado, sendo que na verdade isso é tudo que importa na vida. Então, vocês não passam esse podcast sem aprender nada, vocês não aprenderam nada, mas pelo menos tem talvez uma clareza maior do que está acontecendo no mundo. Dica literária, sempre nós estamos terminando agora com a nossa dica literária, a gente também não vai falar de literatura lá muito elevada, a gente vai falar de uma coisa mais chata também. Na verdade esse livro é bem legal, eu li em menos de uma noite. Foi muito rápido, eu tava assim, simplesmente curioso, assim, fui lá dar uma folhada pra ver se ele seria um livro interessante pra ler, um livro bem curtinho, mas acabei lendo ele assim, sei lá, 2 horas ou um pouquinho mais. Mas é um livro bem interessante que vai mostrar também algo sobre Brasília. O livro se chama O Cofre do Dr. Rui, do jornalista chamado Tom Cardoso. Lembrando sempre, né, toda vez que você quiser comprar livros da Amazon, não importa qual livro seja, compre lá pelos links do Senso em Comum, basta clicar e depois de clicar, sem abrir nenhuma nova janela, continue ali na Amazon, faça a compra do livro que você quiser, não precisa nem ser aquele livro que você clicou. Tá lá o livro, o Cofre do Dr. Rui, na página do censo deste podcast. Já vai estar lá, já vai abrir direto pra vocês. Você sabe o que é o Cofre do Dr. Rui? Sabe, Janjão? Não. Não sabe. O Janjão não sabe o que é o Cofre do Dr. Rui, porque o Janjão é o cara mais inteligente que eu conheço, que ele sabe de tudo. Dr. Rui, Janjão, era um codinome para a amante do Adhemar de Barros. O Adhemar de Barros, ex-governador de São Paulo, ele tinha uma amante, acho que era no Rio de Janeiro, por sinal, né? E pra ele não anotar, igual você faz na lista do Odebrecht hoje em dia, né? Pra ele não anotar na agenda dele, né? Fala assim, ó, estou indo ver a minha amante, que se chama tal. Ele falava que ele tava indo no Dr. Rui, que era a ideia dele. Fala assim, eu tô indo pro dentista, tô indo ver o Dr. Rui. Na verdade, ele tava indo ver a amante dele. E ele tinha deixado um cofre
com 1 milhão de cruzeiros e 1,7 milhões de dólares, ou era invertido, agora esqueci, na casa da amante. A amante, obviamente, morava num palácio, mas palácio que eu falo assim não é brincadeira, não é tipo, uma casa grande, não, é um palácio. Eu tô falando de governador e numa época que esses caras eram muito, muito, muito ricos, né? O Adhemar de Barros era dono acho que era da Lacta, né? Gente muito, muito, muito rica, numa época que o Brasil era extremamente mais pobre do que isso. E um certo grupo chamado VAR Palmares, que tinha entre seus nomes Dilma Vana Rousseff, tiveram uma ideia, falaram assim, olha, nós somos guerrilheiros da ditadura, a gente quer guerrilheiros da esquerda no meio da ditadura. Nós queremos instaurar a ditadura do proletariado. Esse negócio de falar que eles lutavam pela democracia hoje, né, que eles falam, não... A ditadura apareceu do nada, sem nenhuma razão, né? Tipo, os generais acordaram de mau humor, falaram, vamos instaurar um golpe. E a gente só queria lutar por democracia. Falaram, peraí, já tinha democracia, na verdade. Vocês é que estavam lutando com terrorismo, matando gente no meio da rua, inocente. E aí que veio a ditadura. Foi o contrário do que vocês falam, né? Bom, mas enfim, esse grupo, VAR Palmares, violentíssimo, era um dos grupos mais bizarros, assim. Pra quem fala assim, olha, eu estudei história, vai estudar história, sei lá mais o quê, vocês precisavam conhecer história da VAR Palmares pra vocês entenderem a violência e como esses caras brigavam por motivos mongos. Enfim, eles tiveram a ideia de falar assim, olha, sabe o Adhemar de Barros? Ele tem uma amante, né? Ele tem um cofre que tá cheio de dinheiro. Por que a gente não rouba o cofre? Porque vai ter um pequeno detalhe, o cara não vai poder falar pra polícia. Não, é uma boa ideia, pelo menos. Você rouba o cofre do Dr. Rui, o cara não vai poder falar, olha, roubaram o cofre da minha mãe. Opa, não, esquece, não dá. Ele não podia ir pra imprensa, não podia nem chamar a polícia. Tanto é que na hora que o crime foi descoberto, viraram lá pra amante do Adhemar, Dona Ana, né, que era o nome verdadeiro dela, com boa parte da herança deles, foram 14 homens que conseguiram assaltar a casa dela e roubar o cofre. Perguntaram assim, Dona Ana, o que tinha no cofre? Ela respondeu, nada. Até as joias dela que ela tinha perdido lá no cofre, ela não falou pra ninguém, falou nada, né? Esquece, não quero nada, esse cofre tava vazio, esquece essa história. Bom, enfim, eles roubaram, a primeira parte do livro é inteira dedicada a como eles fizeram esse roubo, por isso que o livro ele é tão legal, porque ele parece um filme de ação, assim, né? Os caras lá com maçarico, como é que eles roubam, como é que ele rouba um carro. Uma das mulheres lá da VAR era toda bonitona lá, tinha as pernas mais bonitas da luta armada, né? E ela se fingia de prostituta pra roubar os carros, e na verdade era um pessoal bem ideológico. Só que eles tinham uma diferença. O livro não explica isso, mas quem conhece a história da esquerda no Brasil é o seguinte: a guerrilha comunista lá de trás, lá do Luiz Carlos Prestes, ela era treinada na União Soviética. O Luiz Carlos Prestes ele era um cara semi-analfabeto, mas depois ele acabou aprendendo até russo lá na União Soviética para aprender as técnicas de fato. Já na década de 60, quando acontece lá a ditadura, essa luta armada aí, aqueles atentados terroristas, guerrilha do Araguaia, todo esse pessoal que tá no PT hoje, eles eram bem monguinhos. E eles eram bem jovens, então assim, era gente que no máximo conseguia aprender a falar espanhol, e às vezes fazer treinamento em Cuba, às vezes nem isso. E Cuba já é um treinamento completamente de guerrilha, ou seja, um treinamento fraco, gente que não sabe nem atirar direito. Então eles eram... Tem horas assim que você parece que você tá lendo uma esquete dos Trapalhões. Eles tinham uma capacidade ridícula, assim, de fazer as coisas mais bizarras e mal feitas de todo mundo. Bom... Muita gente pergunta até hoje qual o destino do dinheiro do cofre do Adhemar. Esse livro parece que ele conta dólar por dólar. Eu não sei como esse Tom Cardoso ele conseguiu descobrir isso, mas ele vai lá relatando o que acontece com cada bloquinho de dinheiro que vai sendo separado. Essa segunda parte do livro que é até melhor do que a primeira, apesar da primeira ter toda essa ação. Com alguns pontos curiosos. Em primeiro lugar, o que Dilma fez de fato naquela época? Ela não fez parte do assalto ao cofre, né, do assalto à casa, ela que roubou o cofre, mas ela trocou dinheiro, então, foi o marido dela na época, né, que foi o principal articulador. Ela depois era considerada gringa, né, então o apelido dela era gringa, tinha o codinome de Wanda, e depois de Mônica, exatamente porque a Mônica do Maurício de Souza tinha acabado de sair. E aí falaram assim, olha, baixinha, gorducha, dentuça e briguenta. Dá o nome de Mônica pra ela, ela teve também o codinome de Mônica.
E ela foi lá trocar dinheiro porque ela falava inglês. Eu fico imaginando essa mulher trocando dinheiro. Pra você ver o grau de incompetência desses caras. Um deles, Antônio Expedito Pereira, que ele ficou com a maior parte do dinheiro, ele até teve uma vida de playboy na Europa. Ele falou assim, quer saber? A melhor coisa pra eu fazer. Teve uma briga desgraçada. Gente que... isso é uma coisa que o seu professor de história nunca vai te contar, né? Os terroristas lá de esquerda, que estavam tentando implantar a ditadura do proletariado, eles ficavam brigando entre si. Então era VAR Palmares contra a VPR, não sei mais o que. Teve um tiroteio lá num belo dia, se desfizeram e depois um ficou assim com aquela vingança eterna de um contra o outro, né? Falei assim, na hora que eu ver aquele cara, eu não posso ver aquele cara, senão eu vou dar um tiro nele, não sei mais o que. E no meio dessa briga, esse Antônio Expedito, já vendo que tinha rolado um puta morticínio entre a esquerda, sem ninguém da ditadura pegar os caras, ele trocou de lado, foi pra VPR e tal, e pegou o dinheiro dele e caiu fora. Caiu fora e falou assim, eu vou ter uma vida de playboy. Vou ter uma vida de playboy, gastar tudo com champanhe, sei lá mais o que. E às vezes eu dou umas ligações aqui pro terrorista internacional. Então o Gaddafi acabou de dar um golpe na Líbia, vou lá financiar terrorista por lá, vou financiar terrorismo na Colômbia, não sei mais o que. Olha só, então, pra você entender o que é a relação da esquerda brasileira com o dinheiro e com o terrorismo, esse livro aqui, ele muda a sua visão histórica. É um livro curtíssimo, contando um único evento, só que no final a significância desse evento é muito maior do que simplesmente um roubo a um cofre. Ele explica boa parte do pensamento da esquerda brasileira em relação a dinheiro, em relação a poder, em relação, inclusive, à violência. Bom, gente, eu espero que o Brasil ainda exista para vocês conseguirem ouvir esse episódio. Eu não consigo garantir nada. Espero que vocês tenham conseguido nos aprender alguma coisa, já que aprender alguma coisa de fato é impossível nessa semana. Não se esqueçam de assinar o nosso feed. Tá muita gente perguntando, mas o que é assinar o feed, Flávio? Pelo amor de Deus. É isso aí mesmo que você está fazendo, gente. Entra lá no iTunes, entra no seu podcast preferido. Não precisa nem ser o celular, pode ser o programinha de computador mesmo. Clique em assinar, procura podcasts, clique em assinar. Isso aí é uma coisa que faz mais diferença pra gente do que muito marketing que a gente, se nós tivéssemos dinheiro, nós pagaríamos. Estamos completando todas as nossas mudanças prometidas no site, estamos aqui já quase conseguindo colocar o podcast no YouTube. Tivemos problemas com direitos autorais, tivemos problemas de toda ordem de grandeza, mas já está tudo se organizando. Conseguiremos agora, provavelmente, num futuro bem breve, já conseguirmos colocar nossos anunciantes. Teve gente que ficou interessada em anunciar aqui. Podem falar com a gente vai fazer anúncios no site, fazer anúncios aqui no podcast, apresentando os seus produtos. E não se esqueçam de que a revista do Senso em Comum, nosso terceiro exemplar que foi tão lento, tá saindo, provavelmente na hora que vocês tiverem ouvido isso, ela já vai estar no ar. Vocês entrem lá no Patreon, apoia-se, com a sua pequena contribuição mensal, você já vai ter acesso ao conteúdo exclusivo, explicando as coisas mais complicadas do mundo de uma maneira que você entenda. Então não se esqueça de assinar o vídeo, não se esqueça de nos apoiar pelo Patreon em dólar ou pelo Apoia-se em real. Entre no site da Panela Produtora se você também estiver precisando para sua empresa de trilhas sonoras e de qualquer coisa relativa a marketing. Esses caras manjam de tudo, eles fazem as melhores trilhas que vocês já viram. Entre lá no site da Panela, pané.lá, sem ponto com sem nada, melhor endereço do mundo. Assine nosso feed, entre no nosso Patreon, no nosso Apoia-se e nos ouvimos na semana que vem, se o país ainda existir. Guten Morgen, Brasília. Great, it starts with an earthquake.